Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Lucivânia. Na videoaula de hoje, trago o passo a passo desse lindo tapete, que dei o nome de tapete canário, devido à cor predominante. Mostrar mais de pertinho, olha todos os detalhes. Esse tapete eu trabalhei ele com o fio 6, a agulha 3,5 milímetros. Ele ficou medindo 85 centímetros de comprimento e 55 centímetros de largura. Na videoaula, eu vou passar o passo a passo neste tamanho. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o peso da peça depois de pronta, vou deixar a lista de material, também as medidas. Durante a aula, eu vou passar todas as dicas de como você fazer ele maior, menor, mais estreito, mais largo. Vou te dar todas essas dicas. Nesse tamanho aqui, para iniciar as correntes, ele é múltiplo de 6 mais 5. Então, para esse tamanho, eu fiz 48 correntes mais 5 correntes no final. Aí, deu esse tamanho aqui. Olha, eu fiz também aqui a passadeira. Então, aqui no início, como eu já falei, tem que ser a quantidade de correntes, tem que ser múltiplos de 6 mais 5 correntes no final, né? Então, para fazer essa passadeira, que ela ficou medindo 1,20 m de comprimento e 55 centímetros de largura. Então, aqui eu fiz 96 correntes, que é múltiplo de 6, e depois eu fiz mais 5 correntes. Então, no total de correntes do início, ficou com 101 correntes para fazer esse tamanho. Pela videoaula que eu vou passar agora, que é do tapete, você vai conseguir fazer também a passadeira, tá? A distribuição de pontos é tudo igual, beleza? Mas eu vou passando as dicas bem certinho durante a aula. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Se você assistir ela até o final e mesmo assim restar alguma dúvida sobre esse trabalho, você pode deixar aqui sua dúvida nos comentários, que eu vou procurar respondê-la. Antes de iniciar o passo a passo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que eu subir vídeo novo aqui para o canal, você será avisada. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal, e isso fará com que eu venha mais vezes trazer mais novidades para vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, eu ficarei imensamente grata. E se você fizer essa peça ou qualquer um através das minhas videoaulas, quando você postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Então, pessoal, eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Fiz esse trabalho com muito carinho para você. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos dar início. Estou aqui com a agulha 3,5 milímetro. E o fio para base, eu vou usar aqui o Barroco Maxi Color.
o fio 6. A cor é 73,89. Então, vamos dar início aqui. Vamos iniciar fazendo um cordão de correntes. Para esse trabalho, precisamos de uma quantidade de correntes de um número múltiplo de 6. Então, eu escolhi o número 48, que 6 vezes 8, 48. Então, 48 é múltiplo de 6. Então, precisamos de múltiplo de 6 mais 5 no final. Então, eu escolhi o 48. Então, eu vou fazer aqui 48 correntes. Depois que você terminar as 48 correntes, a gente faz mais 5. Ok? Então, depois que você fizer o múltiplo que você escolher, você faz mais 5 correntes no final. Então, eu vou fazer aqui as 48 correntes. Procure fazer as correntes bem folgadinha, para não ficar repuxando no meio do tapete. Então, eu fiz aqui as 48 correntes, que é múltipla de 6. Agora, eu vou fazer mais 5 aqui no final, 5 correntes. Feito o cordão de correntes, vamos laçar o fio, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vamos fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto para cada corrente. Vamos fazer assim, até chegar no final do cordão. Cheguei aqui no final do cordão de correntes. Então, aqui no início, ficamos com 3 correntes que a gente virou aqui, né? 3 correntes, mais 49 pontos altos. Nesse ponto de número 49, no mesmo lugar onde eu fiz ele, eu vou fazer mais 5 pontos altos, na mesma corrente. Então, aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ficamos aqui na última corrente, ficamos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na última corrente. Agora, aqui, a gente vai voltar aqui desse lado, fazendo a mesma coisa que fizemos aqui. Mesma quantidade de pontos altos. Em cada corrente, um ponto alto. Aqui eu já vou conduzir aqui essa ponta de fio, assim já vai ficando feito o arremate. Então, vamos lá. Então, desse lado aqui, a gente vai fazer pontos altos até o final. Então, segui fazendo pontos altos, cheguei aqui, ó.
em cima aqui do último ponto. Aqui temos as correntes que a gente usou para virar. Então, aqui, olha, nessa primeira correntinha aqui, ó, pegando só essa alcinha aqui, a gente vai fazer mais 5 pontos altos aqui dentro. Fiz aqui, então, 5 pontos altos, contando aqui com as correntes, a gente também fica com 6 pontos altos, igual ficamos aqui deste lado. Então, aqui, eu não vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Se você preferir fazer com ponto baixíssimo, pode fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e finalizar essa volta. Eu vou optar por fazer um outro fechamento que não deixa marca aonde inicia e aonde finaliza a volta. Aqui está as correntinhas, aqui está o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou passar a agulha aqui, ó, de trás para frente, pegando aqui as duas alças, vou levar essa alça aqui lá para trás, aqui, dessa forma. Estando aqui na parte de trás, só vou ajustar. Deixar um tamanho ok. Aqui. Então, estando aqui na parte de trás, eu vou levar a agulha aqui, ó, nesse ponto aqui onde eu puxei aqui para trás, no mesmo ponto, vou pegar aqui, ó, a alça, as duas alças, de frente para trás. Puxa a laçada, alonga e deixa as duas no mesmo tamanho, ó. Tem uma para trás e uma para frente. Então, aqui eu vou pegar as duas já alongadas, laça, tira as duas alças da agulha, faço uma correntinha um pouco mais apertada. Então, aqui, já ficou aqui o meu primeiro ponto alto da carreira seguinte. Então, aqui, pessoal, se você tirar aqui, ó, nessas duas voltas aqui que a gente acabou de fazer, se você tirar aqui, ó, os 6 pontos altos aqui da curva e os 6 pontos altos aqui da curva, vamos ficar na extensão, vamos ficar com 48 pontos altos. Então, aqui a gente vai seguir fazendo ponto alto, em cima de ponto alto. Ó, veja que da forma que eu comecei aqui, ó, não fica aquelas correntes aparentes, ó. Aqui no início tem as correntes, né? Então, nas próximas voltas, a gente, começando dessa forma, não fica aparente aqui onde a gente inicia, olha, fica igual aos demais pontos. Vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, por toda a lateral. Chegando aqui nos 6 pontos altos aqui da curva. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto. Vamos ficar com um total de 12 pontos altos na curva.
2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui na outra curva, a gente vai repetir fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto aqui da curva. Vamos ficar também com um total de 12 pontos altos. Nas lateral é sempre igual, ponto alto em cima de ponto alto. Então, finalizando aqui essa volta, né? Aqui eu repeti, ó, fiz os 6 aumentos. Cada ponto eu fiz 2. Para fazer aqui o fechamento da volta, vai ser sempre da mesma forma que eu passei aqui nessa carreira. Ó. Chegando aqui no final, alongo essa alça, tenho aqui o primeiro ponto. Eu vou para o segundo, colocar a agulha de trás para frente, pegando aqui as 2 alças do ponto. Agora, eu levo essa alça aqui para trás, ó, dessa forma. Assim, eu faço o fechamento da volta. Aqui no mesmo ponto, agora pegando de frente para trás, ó, levo a agulha aqui, pego aqui as 2 alças e vou puxar, alongar, ó, deixar as 2 alças do mesmo tamanho. Uma está para trás, a outra para frente. Pego as 2, vou laçar, tirar as 2 alças da agulha e fazer uma corrente. Olha, aqui já é o meu primeiro ponto alto. Olha, veja que ele fica igualzinho aos demais pontos. Então, para não ficar repetindo, sempre os fechamentos da volta, vou fazer dessa forma. Olha, veja que aqui não fica marcado aonde a gente finaliza a volta. Então, aqui, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Na lateral é sempre assim. Segui aqui fazendo ponto alto em toda a lateral. Cheguei aqui, ó, nos 2 primeiros pontos dos 12 aqui da curva. Então, aqui é o meu primeiro aumento. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu faço 2, que é o aumento. Aqui está o outro aumento, um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto. Então, a gente vai fazendo assim, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos, nessa volta. Um sozinho e 2 juntos. No total, temos sempre que ter 6 aumentos em cada curva. Estamos aqui na terceira volta. Nessa base, vamos ter um total de 5 voltas iniciais, 5 voltas em pontos altos. E em cada volta, teremos 6 aumentos em cada curva. O total da volta, de cada volta, fica com um total de 12 aumentos, 6 em cada curva. Em todas as voltas,
temos que fazer 6 aumentos em cada curva. Na lateral, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ó, então, aqui, ó, fizemos os 6 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na próxima volta, vamos repetir a mesma coisa. Chegando aqui, temos aqui o aumento. Então, nesse aqui, vou fazer um ponto alto. Nesse segundo, faço 2 juntos. Aqui no outro aumento. No primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo, faço o aumento. Então, assim, a gente vai seguir em todas as carreiras. Quando você terminar, né, de fazer a curva, é bom voltar e dar uma olhadinha se estar com os 6 aumentos, que a gente precisa ter essa quantidade de pontos, essa quantidade de aumentos, para dar certo aqui o nosso tapete. Então, é bom sempre dar uma conferida. Ó, pessoal, então dei aqui uma adiantada, porque aqui era só repetição. Olha. Então, estou aqui com as 5 carreiras, como eu falei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltas, né? Em cada volta, na curva, 6 aumentos em cada curva. Em todas as voltas. 6 aumentos em cada curva. Vamos contar aqui os aumentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessa anterior, a mesma coisa, ó, 6 aumentos. Então, em cada curva, 6 aumentos. Então, nessa volta de número 5, 1, 2, 3, 4, 5... a gente fica com um total de 156 pontos altos. Vou fazer aqui o fechamento da mesma forma. Aqui. Então, pessoal, olha, veja que da forma que eu fiz aqui o fechamento, ó, deixa eu tirar aqui, olha. Não dá para perceber aqui, ó, onde a gente iniciava as voltas. Fica perfeito. Nessa volta de número 6, eu vou trabalhar da mesma forma, porém em meio ponto alto. Tudo igual. Ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Só que em meio ponto alto. Olha, pegar aqui no mesmo ponto. Aqui já fiz meio ponto. Vamos fazer assim, ó, a volta toda. E vamos repetir 6 aumentos em cada curva. A volta toda, a gente fica com 12 aumentos. Fiz aqui toda a volta, que é a 6ª volta, que é em meio ponto alto. Repeti aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Aqui na outra curva, mesma forma, 6 aumentos. Então, nessa volta de número 6, em meio ponto, a gente ficou com um total
de 168 meio ponto alto. Para finalizar aqui essa volta, eu vou cortar o fio e fazer o fechamento com agulha de tapeceiro, porque eu vou entrar com uma nova cor. Então, eu vou pegar aqui uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Vamos cortar aqui o fio, vou deixar aqui um pedaço aqui para poder fazer o arremate. Puxo aqui essa laçada. Passar essa ponta aqui na agulha de tapeceiro. Então, vamos aqui, ó, vamos pular aqui o primeiro ponto, vamos para o segundo. Colocando a agulha aqui, ó, de frente para trás, pegando aqui as duas alças do ponto. Agora, voltamos aqui nesse último ponto que fizemos, colocar a agulha aqui dentro dele, olha, pegando aqui as duas alcinhas dele e pegando também o ponto que a gente pulou, aqui, ó. Ok? Pegando só a alcinha de trás, ó, do ponto que a gente pulou. Então, aqui é só passar, ó, e o fechamento fica ok, ó. Aqui na parte de trás, eu vou fazer aqui agora o arremate, ó. Vou tirar aqui da agulha de tapeceiro. Com a agulha de crochê, eu vou passar aqui, ó, por trás de uma alcinha de qualquer ponto, com a ponta da agulha, eu vou dividir esse fio em duas partes. Vou puxar uma parte aqui por baixo, sempre cuidando para não repuxar, para não deformar o ponto ali na frente. Então, aqui eu vou pegar essas duas pontas e vou fazer 2 nó. No primeiro, não aperto o nó, no segundo já dá para apertar um pouquinho mais. Pronto. Agora, essa ponta de fio, eu vou esconder por trás de alguns pontos aqui, ó. Eu vou voltar ela, vou passar ela novamente, só vou cortar aqui a ponta para ficar reto. Vou passar novamente aqui na agulha de tapeceiro. E aqui vou esconder, ó, por trás de alguns pontos. Ajusta para não ficar repuxado. Aqui a gente pode cortar esse excesso de fio. Vou pegar aqui a cola. Eu uso essa cola jeans da Acrylex. Vou pegar aqui. Vamos colocar um pinguinho de cola bem aqui onde a gente, ó, cortou. Nas pontinhas aqui. Coloca só um pinguinho. Ó. Só um pinguinho mesmo. Vamos dar uma leve pressionada. E assim fica feito o arremate. Então, esse tipo de arremate é sempre da forma que eu faço, é sempre assim, em todas as minhas peças, os arremates são sempre dessa forma, daí fica seguro. E olha, a perfeição da base, que não dá pra ver onde a gente fez os fechamentos das voltas, olha. Fica perfeito. Então, só repetindo, nessa última volta, ficamos com um total de 168 meio ponto alto. Então, para iniciar aqui a próxima volta, eu vou trabalhar nela com o Barroco Premium. A cor é 9900, é areia, tá? É um mesclado, olha.
Vamos trabalhar agora uns pontos puff. Então, aqui, olha, eu vou iniciar aqui no mesmo lugar aqui, onde a gente finalizou. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, meu último aumento, ó, os 2 pontos altos aqui do aumento. Então, eu vou iniciar no ponto seguinte, nesse aqui. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Olha, tenho aqui o último aumento, eu vou começar aqui, nesse ponto. Vou fazer nele um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Agora, 2 correntes. Vou laçar o fio, vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto, vou pegar aqui, ó, nessa alcinha aqui do ponto. Puxar uma laçada, alonga, laça, no mesmo lugar, mais uma laçada, alonga, no mesmo lugar, mais uma laçada. Então, puxei assim 3 laçadas. Laça o fio, pula um ponto de base. No próximo, coloca a agulha, puxa a laçada. Agora, eu vou laçar e tirar todas essas alças de uma vez só. Olha. Uma correntinha assim, travando o ponto. Então, aqui é o primeiro ponto puff. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Laça, vamos voltar aqui, ó. Aqui atrás, executar o ponto puff. Puxa uma e alonga. 2, esse dedo ajuda muito a segurá-lo. E 3. 3 laçadas, sempre alongando. Laço, pula um ponto de base. No próximo, puxa a laçada. Agora, eu vou laçar e tirar todas essas alças de uma vez só. Uma corrente trava o ponto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laça. A gente volta aqui atrás, ó, sempre pegando esses 2 pontos, ó. Volta aqui atrás no espaço. Puxa 1, 2 e 3. Sempre alongando muito bem. Laça, pula um ponto de base no próximo, puxa a laçada. Agora, eu vou laçar e tirar todas essas alças de uma vez só. Uma corrente trava o ponto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntes. Laça, volta aqui atrás, ó. Aqui nesse espaço, ó. Puxa uma e alonga. 2 e 3. Laça, pula um de base. No próximo, puxa a laçada. Laça, tira tudo de uma vez. Uma corrente trava. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Laça, volta aqui atrás, ó. 1 ponto, 2, aqui atrás. Então, a gente vai fazer essa repetição
por toda a lateral até chegar lá no primeiro aumento. Aqui, ó. Quando a gente chegar aqui no primeiro aumento, daqui na curva muda um pouquinho. Segui aqui por toda a lateral. Aqui eu fiz um total de 17 pontos puff. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento. Então, aqui a gente vai trabalhar o ponto, vai continuar igual. A única diferença vai ser que aqui, a partir aqui do primeiro aumento até a gente chegar aqui no último aumento, a gente não vai pular esse ponto aqui, ó. Veja que aqui na lateral, a gente, na hora de fechar o ponto puff, a gente pulava um ponto aqui, né? Aqui na curva, a gente não vai pular esse ponto. O restante é igual. O ponto em si é igual. O que muda é só o fato de não pular. Vou fazer aqui as duas correntes. Ó, veja que o meu aumento está aqui. Então, vou fazer aqui o ponto puff, puxar aqui as 3 laçadas. Laça. No próximo, eu já vou colocar agulha. A gente vai abraçar esses 2 pontos, ó, como a gente vinha fazendo. Puxa 1, 2 e 3. Laça, no próximo ponto, já fecha aqui o puff. Um ponto alto. 2 correntes. Aqui, ó. Puxa. Puxa 1, 2 e 3. Laça, no próximo, a gente já fecha o puff. No próximo, o ponto alto. 2 correntes. 1, 2 e 3. No próximo, fecha o puff. 1 corrente, no próximo, o ponto alto. Então, pessoal, é igual, né? Só a diferença, como eu já falei, que a gente não pula nenhum de base. Então, aqui, até aqui, a gente vinha pulando um de base. Daqui até chegar aqui, ó, no último aumento, a gente vai trabalhar sem pular nenhum de base. Ó, pessoal, então aqui, ó, estou chegando aqui no meu último aumento, aqui, ó. O último aumento. Então, aqui eu vou fazer as 2 correntes
vou puxar aqui, ó. 1, 2 e 3. Laço, aqui é o último aumento. Então, esse aqui eu já vou pular e já vou trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto alto, ou no primeiro meio ponto da lateral. Ok? Então, aqui eu já pulei. Então, trabalhei aqui por 15 vezes. 15 vezes sem pular nenhum ponto de base. Deu um total de 15 puff. Olha aqui, que é o primeiro. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 sem pular nenhum de base. Nesse aqui, onde eu tenho aqui o aumento, aqui eu já pulei. Esse ponto ficou aqui, ó, no primeiro da lateral, no primeiro meio ponto da lateral, ó, depois do aumento. Na mesma forma que a gente começou aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Na lateral, a gente trabalha sempre pulando um de base. Então, vamos repetir lá na outra curva também. Por 15 vezes, vamos trabalhar sem pular nenhum de base. Na lateral, por 17. Deixa eu contar aqui novamente, para ver se é 17 vezes. É, 17 vezes pulando um de base nas lateral. E na curva, 15 vezes sem pular nenhum de base. Chegando aqui no final da volta, então assim, pessoal, olha, antes a gente tinha contado aqui na lateral 17, ok? Então, aqui a gente vai fazer agora o de número 18. Desse lado, a mesma coisa. 18 vezes pulando. Aqui a gente tinha 17. Agora, aqui no final, a gente vai pular aqui, né? Pular aqui onde tá aqui o último aumento, então, vai completar os 18 também desse lado. Então, vamos fazer aqui o fechamento dessa volta. Puxa aqui as 3 laçadas. Colocar a agulha aqui, ó. Não vou laçar o fio, veja, vou direto aqui, ó. Colocar a agulha aqui, saindo aqui atrás, puxa a laçada. Ó, já puxa e já passa por dentro, saindo aqui em cima, ó. Alonga. Aqui, nesse primeiro, ó, tem aqui 2 pontos altos, né? Então, aqui, ó, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui essa volta. Eu vou cortar o fio. Puxa aqui essa laçada. Agora, eu vou jogar
para trás. Aqui eu vou pegar o fio do início e o do final. Vamos dar aqui 2 nó. Agora, eu vou esconder essas duas pontas aqui, ó. Vamos esconder por trás de alguns pontos. Depois, é só cortar o fio, colocar uns pinguinhos de cola e ficará pronto o arremate. Corta aqui esse fio, esse excesso de fio. Aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Então, pessoal, aqui, ó, vamos recapitular. Então, nas curvas foram 15 ponto puff sem pular nenhum de base. Então, 15 e 15. Na lateral, 18 ponto puff pulando um de base. 18 e 18. Então, 15 mais 15 mais 18 e mais 18, ficamos com um total de 66 pontos puff. Então, vamos agora para a próxima volta. Eu vou voltar aqui com esse mesmo fio aqui da base, fazer aqui uma volta em meio pontos altos, igual fizemos aqui. Nessa volta, não vamos trabalhar ela toda da mesma forma, tanto na lateral quanto na curva. A gente vai trabalhar da seguinte forma, olha. Dentro das duas correntes aqui, a gente vai fazer 2 meio ponto. Nesse espaçozinho aqui, 1 meio ponto. Nas correntes, 2 meio ponto. Aqui, 1 meio ponto. 2 meio ponto, 1 meio ponto, 2 meio ponto. Aqui, ó, veja que é onde temos os 2 pontos altos, ó. A gente vai trabalhar aqui 1 meio ponto. Na alcinha, 2 meio ponto. Então, a gente vai trabalhar tanto na lateral quanto na curva. Vamos trabalhar da mesma forma. Eu vou iniciar aqui, ó, sempre no mesmo lugar. Eu procuro iniciar sempre todas as voltas aqui no mesmo lugar. Então, aqui, ó, dentro da alça de 2 correntes, 1, 2 meio ponto. Olha, aqui nesse espaçozinho aqui, ó, que é onde temos os 2 pontos altos. Ó, aqui, 1 meio ponto. Na alcinha, 1, 2 meio ponto. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Chegando no final dessa volta, a gente vai ter um total de 198 meio ponto alto.
chegando aqui no fim da volta. Então, essa volta, como eu falei, a gente fica com 198 meio ponto alto. Então, aqui, eu não vou prender com um ponto baixíssimo, porque a gente vai trocar de cor. Então, eu vou cortar aqui esse fio. E vou fazer o fechamento com a agulha de tapeceira. Da mesma forma que a gente fez o fechamento aqui nessa volta. A gente pula aqui o primeiro ponto, vamos aqui para o segundo. Vamos fazer aqui o fechamento. Volta aqui nesse último ponto. Pega também uma alça do ponto que a gente pulou. E assim, fica feito o fechamento de mais essa volta. Aqui eu vou dar 2 nó na ponta do início e a do final. Vou esconder aqui por trás de alguns pontos, cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola e assim fica feito o arremate. Fiz aqui o arremate. Então, pessoal, antes de iniciar a próxima volta, vamos fazer aqui umas marcações. Vamos aqui, ó, na primeira volta. Temos aqui os 6 pontos altos aqui da curva, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui o primeiro ponto da lateral, né? Então, a gente vai fazer uma linha reta até o final. Ó, no primeiro ponto da lateral, que é esse aqui, ó. Bem aqui. Então, aqui eu vou colocar um marcador. Da mesma forma, eu vou fazer aqui desse lado. Ó, aqui tenho aqui os 6 pontos altos da curva. Então, esse aqui é o primeiro ponto da lateral. Então, eu vou subir reto. Aqui. Então, aqui eu vou colocar um marcador. Ok? Aqui do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Ó, primeiro ponto aqui da lateral, traço uma linha reta, ó, bem aqui. Aqui do outro lado também, ó. Bem aqui. Ok? Então, depois de marcado, feito as 4 marcações, então agora a gente vai iniciar a próxima volta. Se caso você queira contar os pontos aqui para fazer a marcação, você pode contar. Então, assim, ó, você puxa aqui a linha reta, então daqui você conta, contando com o ponto que está o marcador, você conta 48 pontos e no ponto de número 48 você coloca o marcador. Porque na lateral, do jeito que a gente começou aqui, ó, 48 pontos, aqui também temos os 48 pontos. O que sobra pra cá é curva, ok? Então, aqui nessas marcações, vou passar as quantidades bem certinho. Aonde está o marcador, são pontos que conta para a lateral. Então, são 48 de um lado, 48 aqui do outro lado. A curva aqui, a gente fica com 51 pontos em cada curva. Então, 48, mais 48, mais 51 e mais 51, dá um total de 198 pontos. Então, vamos dar início aqui à próxima volta. Então, eu vou trabalhar aqui a próxima volta
Vou usar aqui o Barroco Maxi Colo. Ele também é o fio 6, tá aqui escondidinho aqui. Ela é a cor canário, é o 12,89. Então, eu vou iniciar aqui, ó, onde tem o marcador início da lateral. Vou fazer aqui a laçada inicial e vamos aqui, ó. Aqui eu tenho o marcador, eu vou pular o próximo ponto, eu vou para o segundo depois do marcador. Ó, o marcador está aqui, aqui no segundo. Vou fazer aqui nesse ponto, fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer no mesmo ponto mais 3 pontos altos, que vai me totalizar aqui 4 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, fiquei aqui. 4 pontos altos dentro do mesmo ponto. No ponto seguinte, um ponto alto sozinho. Após o ponto alto sozinho, uma corrente. Laça o fio. Aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto, a gente vai repetir 4 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. Laça, pula, 1, 2, 3, 4. No quinto, vamos repetir dentro do mesmo ponto, 4 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Pula 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente repete os 4 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Olha. A gente vai fazer essas repetições aqui por toda a lateral. Cheguei aqui no final da lateral, olha. Aqui no final sobrou um ponto e aqui já o marcador. Da mesma forma que a gente fez aqui no início, ó. Um ponto vazio e aqui logo o marcador. Então, aqui na lateral, fiquei com 8 blocos. Fiz a corrente de separação, vou laçar o fio. Agora, a gente vai trabalhar aqui na curva. Então, aqui a gente vai pular esses 2 pontos, esse que é da lateral. E aqui, depois do marcador, a gente pula mais um ponto. Então, vamos ficar aqui, pular 1, 2, que é o do marcador, 3, vamos trabalhar aqui no quarto. Ok? Então, olha, onde temos o marcador, a gente pula 3 pontos. Só onde temos o marcador. Na lateral, a gente pula 4. E aqui na curva, a gente só vai pular 1. Então, fiz aqui um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui na lateral vai ser bloquinhos de 2 pontos altos, um em cada ponto de base, uma corrente de separação e pula um aqui da base. Uma corrente, pula 2 de base, perdão, uma corrente, pula 1 de base.
no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar aqui até chegar lá no próximo marcador, sempre dessa forma, com uma corrente de separação pulando um ponto da base. 2 pontos altos, uma corrente, pula um de base, 2 pontos altos. Chegando aqui no marcador, olha, fiz toda a curva. Então, aqui na curva, a gente fica com 17 bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui no marcador, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. Pulando aqui um ponto antes do marcador, pula do marcador e mais um. Então, aqui a gente pula 3. Onde temos o marcador, a gente pula 3 pontos de base. Uma corrente, ó. 1, 2, 3. No quarto, vamos iniciar aqui os blocos da lateral, que é 4 blocos, 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base e no próximo um ponto alto. Então, aqui na lateral, a gente vai repetir os 8 blocos que a gente fez aqui desse lado. Na curva, 17 blocos. Então, 8 na lateral, 8, 17, 17. Então, a gente vai ficar com um total, contando os blocos da lateral, que são de 5 pontos, e os blocos da curva com 2 pontos, no total da volta toda, a gente vai ficar com 50 blocos. A gente vai seguir assim, fazendo esses blocos aqui de 5 pontos altos por 8 vezes. Chegando lá no marcador, a gente vai pular 3 de base. Nos demais, lateral a gente pula 4 de base, curva pula 1 de base. Ó, estou me aproximando aqui, ó, do marcador. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, pular 1, 2, 3, e aqui já inicio a curva. Olha, cheguei aqui no final, ó. Então, aqui, repeti aqui os 17 blocos de 2 pontos altos aqui na curva. E aqui no final, olha, sobraram um ponto aqui, o do marcador e mais um aqui. 3 pontos aqui onde temos o marcador. Ó, pessoal, por que essa contagem tão certa? Por que que a gente tem que fazer tudo contadinho? A mesma quantidade que temos na lateral, temos na outra lateral. A mesma quantidade que temos numa curva, temos na outra curva. Por quê? No final da volta, se você faz uma quantidade diferente de um lado ou outro, no final da volta não vai dar um número de blocos, um número par. E a gente precisa
ter um número par de blocos da volta toda para lá no final o bico dar certo. Independente do tamanho do tapete que você estiver fazendo, se estiver fazendo igual a passadeira que eu fiz, que eu trabalhei com 96, né, mais 5, 96 corrente mais 5, né, tamanho que eu mostrei aqui no início, ou qualquer outro tamanho que você estiver trabalhando, né, desde que seja múltiplo de 6 aqui, a divisão dos pontos vai ser igual o que eu passei para vocês aqui. Por quê? O que vai aumentar se você fizer a tua peça maior? Vai aumentar a quantidade de blocos da lateral. Da curva, independente do tamanho que você fizer, os blocos da curva vai sempre continuar com a mesma quantidade, 17. Por quê? A distribuição daqui desse marcador até esse marcador, ela será mantida, ok? Então, o que vai aumentar ou diminuir, se você vai fazer um tapete maior ou um tapete menor, o que vai mudar é a quantidade de blocos aqui da lateral. Então, por essa aula, você consegue fazer um tapete, uma passadeira, qualquer tamanho, ok? Qualquer tamanho. A divisão de pontos será a mesma, só aumentará a quantidade da lateral, só muda a quantidade de blocos da lateral. Então, agora vamos dar início à nossa próxima volta. Aqui eu não vou fazer uma corrente fechar com um ponto baixíssimo, não. Eu vou laçar aqui meu fio, colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto, puxar uma laçada, fiquei aqui com 3 alças na agulha, eu vou laçar e tirar as 3. Por quê? Dessa forma, eu já paro aqui, ó, que eu quero trabalhar aqui dentro desse espaço. Se você quiser, já dá pra gente tirar aqui os marcadores, né? Os marcadores era só para essa primeira volta mesmo. Eu vou tirar aqui do meu, que eles fazem um barulhinho na mesa. Então, eu vou tirar aqui os marcadores. Já não tem mais necessidade. Então, vamos iniciar aqui essa volta. Vou colocar a agulha aqui, ó, dentro desse espaço, puxar uma laçada. Vou alongar, vou laçar e tirar as 2 alças da agulha, uma corrente. Aqui já fiquei com a altura do meu primeiro ponto alto. Então, dentro desse espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que vai totalizar 4 pontos altos. Mesma forma que fizemos aqui, ó, 4 pontos altos eu fiz aqui, 4 pontos altos também. Vou laçar o fio, vou pular aqui os 4 pontos altos e vou aqui, ó, nesse ponto alto que ele foi feito aqui sozinho, nesse ponto, vou pegar ele aqui, ó, em relevo e vou fazer um ponto alto. Depois desse ponto relevo, vou fazer uma corrente. No espaço de uma corrente da carreira anterior, vamos fazer 4 pontos altos. Laço, pula os 4 pontos altos que foram feitos juntos. Vamos aqui, ó, nesse ponto alto e vou fazer um ponto relevo. Olha, procure fazer o teu ponto relevo bem folgadinho, tá? Não faça ele apertado para não ficar repuxando. Depois do ponto relevo, uma corrente. Aqui nesse espaço, 4 pontos altos.
laça, vamos pegar aqui o último ponto, ó, pula os 4, aqui, ó, no último ponto, vamos pegar ele em relevo, ó. Vou puxar, sempre dá essa alongada. Ó, agora sim, faz o ponto. Sempre depois do ponto relevo, né? Nessa volta e nas próximas com esse ponto fantasia. Depois que a gente faz o ponto relevo, a gente faz uma corrente. Vamos aqui no espaço, 4 pontos altos. Laça, vamos pegar aqui esse ponto, fazer o ponto relevo. Ó, abraça ele aqui, alonga, agora faz o ponto relevo. Uma corrente. Um, 2, 3, 4 pontos altos. Laça e faz aqui o ponto relevo. Uma corrente, não podemos nunca esquecer, depois do ponto relevo a gente tem que fazer uma corrente. Uma corrente, aqui no espaço de uma corrente, sempre os 4 pontos altos, aqui da lateral. Ok, então aqui chegamos no final da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui fizemos a lateral. Agora, chegamos aqui na curva, tá? Então, aqui tenho o primeiro bloquinho da curva. Fiz a corrente. Então, aqui nesse espaço, vamos fazer 2 pontos altos, que aqui já é curva, né? 2 pontos altos. Pula aqui o primeiro ponto, no segundo, vamos pegar ele em relevo. Uma corrente. Sempre depois do ponto relevo, tanto na lateral quanto na curva, a gente tem que fazer uma corrente. Vamos aqui para esse bloquinho. Aqui na corrente, 2 pontos altos. Laça, pega esse segundo ponto aqui em relevo. Uma corrente. Vamos para esse bloquinho. 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Pula esse ponto, no segundo ponto, um ponto relevo. Uma corrente.
cheguei aqui no final da curva, ó. Então, se você contar, você vai ter a mesma quantidade de bloquinho, 17, ó. Mesma quantidade. A quantidade de bloquinhos nunca vai aumentar, vai continuar sendo a mesma. O que vai aumentar nas carreiras seguintes são a quantidade de pontos que a gente vai fazer aqui. Então, agora tenho aqui a lateral. Fiz aqui a corrente, então aqui na corrente da carreira anterior eu vou fazer 4 pontos altos. Pula os 4 pontos, pega aqui esse ponto e faz o relevo, uma corrente. Da mesma forma que a gente trabalhou na outra lateral. Finalizei aqui a volta. Vamos fazer o fechamento aqui da volta. Sempre será da mesma forma. Não faço corrente, laço o fio, coloco a agulha aqui no primeiro ponto. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Então, para iniciar a próxima volta, já inicio aqui nesse mesmo espaço. Puxo uma laçada, laço, tiro as 2 alças, faço uma corrente. Aqui já fica a altura do meu primeiro ponto alto. Então, aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. Laço o fio, vou aqui nesse ponto relevo, pego ele e faço nele mais um ponto relevo. Uma corrente. Vamos trabalhar aqui, ó, nesse espaço de uma corrente. 4 pontos altos. Laço. Pego aqui o ponto relevo e faço um ponto relevo. Uma corrente. Vamos aqui, ó, na corrente da carreira anterior, trabalhar os 4 pontos altos. Os 4 pontos altos, eles são sempre trabalhados na correntinha da carreira anterior. E o ponto relevo feito aqui nesse ponto relevo. Depois do ponto relevo, sempre uma corrente.
Aqui eu finalizei aqui a lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a lateral. Então, aqui, já tenho aqui, ó, o primeiro bloquinho da curva. Então, eu vou fazer aqui no espaço de corrente 2 pontos altos, o ponto relevo em cima do ponto relevo, uma corrente. Aqui na correntinha, ó, 2 pontos altos. Ponto relevo no ponto relevo, uma corrente. Então, essa volta será igual à anterior, mesma quantidade de pontos, ó. 2 pontos altos nessa, também 2 pontos altos nessa. Então, fiz aqui toda a volta. Essa base fica, olha, perfeita. Vamos fazer aqui o fechamento da volta. E aqui já vou iniciar a próxima. Então, dentro do mesmo espaço, eu faço 4 pontos altos. Na lateral não muda em nada, daqui em diante, as carreiras sempre serão iguais. Depois dos 4 pontos altos, vamos fazer um relevo aqui nesse ponto relevo. Uma corrente. Aqui nessa correntinha, ó, a gente faz os 4 pontos altos. Relevo em cima de relevo. Uma corrente. Olha, aqui nessa correntinha aqui, ó, 4 pontos altos. Fiz aqui a lateral. Cheguei aqui no primeiro bloquinho da curva. Então, já fiz aqui a corrente. Agora, aqui nessa volta, aqui na curva, a gente estava trabalhando com 2 pontos altos. Nessa volta, vamos fazer com 3 pontos altos. Então, aqui, ó. Aqui nessa correntinha, 3 pontos altos. Laça, relevo em cima de relevo.
uma corrente. Um, dois, três pontos altos. Relevo em cima de relevo. Uma corrente, três pontos altos. A quantidade de blocos e a quantidade de ponto relevo sempre continuará igual, a mesma quantidade. O que aumenta é a quantidade de pontos aqui nos bloquinhos na curva. Então, a gente estava trabalhando, ó, 2 pontos altos, 2 pontos altos. Nessa daqui, 3 pontos altos. Então, com 3 pontos altos, eu vou trabalhar 3 carreiras. Esta, a próxima e a próxima. Todas elas iguais, da mesma forma que tô trabalhando aqui. 3 pontos altos, um ponto relevo, uma corrente. 3 pontos altos, sempre trabalhado aqui, ó, na corrente da carreira anterior. Um ponto relevo, uma corrente. Por 3 carreiras próximas, a gente vai trabalhar da mesma forma. Na lateral, continua sempre igual. 4 pontos altos e um relevo. Sempre com uma corrente de separação. A forma de finalizar a volta, a forma de iniciar, sempre da mesma forma que eu passei para vocês. Ó, pessoal, então eu dei aqui a adiantada, né? Que como era só repetição, como eu passei para vocês, as próximas voltas seria 3 voltas fazendo bloquinhos de 3 pontos altos aqui na curva, ok? Na lateral continua sempre igual, bloquinhos de 4 pontos altos. Do jeito que a gente iniciou, a gente continua. Sempre com 4 pontos altos. Aqui na curva, é que a gente tem, daí, menos ponto. Então, na primeira volta, aqui, a segunda volta do amarelo com 2 pontos e a terceira também, com 2 pontos. Aí, aqui, 1, 2, 3 voltas, fazendo 3 pontos altos por 17 vezes aqui na curva. Então, ficou assim, ó. Aqui a gente já tem 3 voltas com 2, 3 voltas com 3. Agora, as próximas 2 voltas, a gente vai fazer toda a volta igual a lateral. Toda a volta com 4 pontos altos. Em todos eles, ok? Agora, vai emparelhar com a lateral. 4 pontos altos.
Então, com o amarelo, essa aqui é a 7ª volta. Isso, é a 7ª volta. A 7ª e a 8ª serão feitos toda a volta com blocos de 4 pontos altos, um ponto relevo e uma corrente. Ó, cheguei aqui na curva, aqui é o meu primeiro bloquinho da curva, ó, que é com 3 pontos altos. Então, aqui no espaço de corrente, eu faço 4 pontos altos. Então, agora nessa volta, não tem distinção mais onde é curva e onde é lateral. Vai ser todo trabalhado da mesma forma. Por 2 voltas, essa e mais uma. Então, fiz aqui as 2 voltas com bloquinhos de 4 pontos altos. Aqui nessa volta, eu vou fazer a corrente para fazer o fechamento, prender com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui na cor amarela, a gente ficou com 8 voltas. Aqui na curva, ficamos assim. A primeira volta, 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos. Então, ficamos com 3 voltas com 2 pontos altos, 3 voltas com 3 pontos altos, 2 voltas com 4 pontos altos, aqui no bloquinho. Caso você queira fazer esse tapete mais estreito, você pode diminuir carreiras, ok? Diminuir 1 ou 2, aí você que escolhe quantas carreiras quer diminuir. Para você aumentar, também você pode. Se você quiser fazer ele mais largo, você pode acrescentar mais uma volta de 4 pontos altos, né? Porque fizemos 3 com 2 pontos altos, 3 com 3 e 2 com 4. Você pode acrescentar mais uma com 4, para ficar 3 voltas com 4 pontos altos, se você quiser mais largo, ok? Então, vamos aqui, então, iniciar a próxima volta. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui para o próximo ponto, também com um ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, eu vou dividir esse bloquinho de 4 pontos altos, vou fazer um ponto baixo aqui, ó, bem no meio. Um ponto baixo. Aqui eu vou laçar o fio, eu vou aqui, ó, onde tenho o ponto relevo, eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou subir 4 correntes. Laço,
no mesmo lugar, aqui, ó, bem em cima do ponto relevo, mais um ponto alto. Ficando dessa forma. Vou aqui no próximo bloco, dividir ele no meio, 2 pontos para cada lado. Aqui no meio eu faço um ponto baixo. Laço. Vou aqui, ó, para o próximo ponto relevo. Um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Vou aqui para o próximo bloco, um ponto baixo aqui, bem no meio. Ó, a gente vai ficando com essas alcinhas aqui, ó. Se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu tô fazendo, né? Vamos ficar aqui com 50 alças dessa aqui. Em cada ponto relevo, a gente vai fazer uma alcinha dessa aqui. E como eu falei antes, né? A gente tem um total de 50 bloquinhos desse aqui. 50. Na nossa distribuição de pontos, ficamos assim, com 50 bloquinhos. Por isso que é importante, como eu citei aqui no início, que na volta, nessa primeira volta que a gente fez em amarelo, a quantidade de bloquinhos, a volta toda tem que ser um número par. Então, vamos lá. Laça o fio, vamos aqui para o próximo ponto relevo, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Vamos dividir esse bloquinho aqui no meio e fazendo um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto relevo, um ponto alto, 4 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto baixo, aqui dividindo esse bloquinho no meio. Então, pessoal, isso aqui a gente vai repetir por toda a volta, tanto lateral quanto curva. Agora não tem mais separação, a gente vai trabalhar sempre tudo igual, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma, tanto na lateral quanto na curva. Chegando aqui no final da volta, vamos prender com um ponto baixíssimo, aqui nesse ponto baixo. Vamos colocar a agulha aqui dentro desse espaço. Puxar, aqui vou fazer um ponto baixo. E uma corrente. Aqui já dá a altura do meu primeiro ponto alto. Dentro desse espaço, a gente vai fazer um total de 10 pontos altos. Já fiz um. Vou fazer mais 9.
Fiz aqui o total de 10 pontos altos. Aqui na próxima alça, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo na mesma alça, ficando assim. Laço o fio, vou aqui para a próxima alça. Vou repetir os 10 pontos altos. Dez pontos altos. Aqui na próxima alça, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo na mesma alça. Olha, a gente vai intercalando. Em uma alça, a gente faz 10 pontos altos. Na próxima alça, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Na próxima, 10 pontos altos. Na próxima, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. A gente vai fazer dessa forma a volta toda. Tanto na lateral quanto na curva, vamos trabalhar da mesma forma. Então, a volta toda, a gente vai ficar com 25 leques desses aqui com 10 pontos altos. Então, vamos ter 25 bicos. Cheguei aqui no final da volta. Então, aqui eu vou cortar o fio, porque a gente vai trocar de cor. Vou puxar aqui. Vou fazer o fechamento aqui com a agulha de tapeceiro. Eu vou pular aqui o primeiro ponto, aqui, vou para o segundo. Volto aqui no último ponto que a gente fez, que foi o ponto baixo. Pego aqui as duas alças do ponto. E pego também aqui o ponto que pulamos. Dessa forma. Fica aqui bem harmônico, ó. Não dá pra perceber aonde a gente fez o fechamento. Agora, eu vou fazer o arremate aqui desse fio. Vou separar ele em dois, passar por baixo de uma alcinha, dar 2 nó, esconder ele aqui, ó, por trás dos pontos. Aqui no final, cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola. Feito aqui o arremate, agora eu vou voltar com o fio na cor da base aqui. Vou fazer aqui a laçada inicial. Eu vou iniciar aqui no mesmo bico que eu finalizei. A gente vai trabalhar pontos pegando em relevo por trás. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto, vou para o segundo. Colocar a agulha de trás para frente, vou pegar aqui o segundo ponto.
puxar e fazer aqui meu primeiro ponto alto em relevo, pegando por trás. Uma corrente de separação. Laça o fio, no próximo ponto, eu vou fazer também um ponto alto em relevo. Uma corrente. Agora, no próximo, eu vou fazer ponto alto duplo. Uma corrente. No próximo, novamente, um ponto alto duplo. Dois altos, dois duplos, sempre com uma corrente de separação. Depois de fazer os dois pontos altos duplos, vamos fazer duas correntes. Laçar o fio duas vezes. E nesse próximo, fazer aqui um ponto alto duplo, uma corrente de separação, lacei o fio duas vezes, no próximo, mais um ponto alto duplo. Uma corrente de separação, agora no próximo, um ponto alto. Veja que todos esses pontos, estamos fazendo aqui, todos eles em relevo, tá? Uma corrente, no próximo, também um ponto alto. Então, ficamos assim. A gente pula aqui, ó, o primeiro ponto e o último, tá? Então, aqui, a partir do segundo ponto, a gente fez um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um alto duplo, uma corrente, mais um alto duplo. Duas correntes, um alto duplo, uma corrente e um alto duplo. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. A gente deixa de fazer o primeiro e o último. Então, aqui é o meio. Ficam 4 pontos para um lado e 4 pontos para o outro. Vamos laçar o fio e vamos direto aqui para esse outro bico, repetir o que a gente fez aqui. Vamos repetir dessa forma por toda a volta. Aqui no final, vamos prender com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Dessa forma. Agora, vamos iniciar a última volta. Vou aqui nesse espaço de uma corrente fazer um ponto baixo. Vamos subir 3 correntes. Eu vou levar a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo.
fechando um picô. Um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes. Leva a agulha aqui, ó. E faz um ponto baixo. Fechei aqui o segundo picô. Ponto baixo no próximo espaço. Subir 3 correntes. Fechar o picô. Agora, um ponto baixo aqui nesse espaço de 2 correntes. Então, aqui fiquei com 3 picô. Aqui é o espaço central. Porém, eu vou subir aqui 6 correntes. Vou levar a agulha aqui atrás do ponto baixo e fechar o picô com um ponto baixo. Ó, esse picô aqui é o central, que é o maior. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nos espaços de uma corrente, cada um ficou um ponto baixo. No espaço de 2 correntes, ficaram 2 pontos baixos. Então, aqui, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. 3 correntes, leva a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo. Vamos fazer aqui o segundo picô desse lado. Olha, então, ficamos assim. 3 picô de 3 correntes, um picô central de 6 correntes e mais 3 picô de 3 correntes. Isso aqui a gente vai fazer em todos os bicos. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo pegando essa alça amarela e aqui o marrom. Vou colocar a agulha aqui. Prender com um ponto baixo. Vamos aqui para o próximo bico. E repetir tudo novamente. Vamos pegar essa alça amarela e prender aqui junto com o marrom. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, vamos prender aqui com um ponto baixo. Fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, cortar o fio e fazer o arremate. Ó, pessoal, então aqui finalizei aqui, fiz todos os arremates
E assim ficou pronta aqui o nosso tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês consigam fazer. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até um próximo vídeo.